Olá, tudo bem com você? Chegamos ao nosso programa número 80 deste estudo Refletindo Kardec, sempre com o apoio e divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis, de Amparo aos Necessitados, a Cefam, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Nós temos, nos últimos programas, nos dedicado ao estudo de algumas questões que estão aqui na obra A Gênese, especialmente ligadas aos fluidos e à constituição do perispírito. Eu entendo que é um tema que nós poucas vezes nos dedicamos a estudar dentro das casas espíritas, porque é um estudo mais avançado, e que o nosso objetivo aqui é trazer, neste rápido estudo, nesses poucos minutos que nós nos dedicamos, nos debruçamos a essa obra, trazer alguma informação que seja útil na compreensão da doutrina espírita como um todo. E neste momento, na questão científica, né, no estudo desses fluidos, e que, claro, venha contribuir também para a nossa formação moral. E neste estudo de hoje, eu separei um pequeno trecho aqui do livro A Gênese, em que Kardec vai nos trazer uma noção de como é que a espiritualidade atua no processo de cura. Então, deixamos essa questão na semana passada. Seria possível que a espiritualidade, ou que alguém nos curasse de alguma doença? Primeiro, nós temos que entender, como eu já disse em estudos anteriores, o que exatamente é a doença física. Se nós trazemos um compromisso do passado, por conta de um débito nosso do passado, de um equívoco, alguma falha no nosso comportamento e que veio a marcar o nosso perispírito, possivelmente isso está refletido no nosso corpo físico atual e será para nós um aprendizado. Então podemos ter uma melhora nessa nossa condição, mas esta doença possivelmente vai nos acompanhar durante toda a existência ou durante um certo período da existência, porque ela está ali por um propósito de aprendizado. Então vamos imaginar que nós tratamos mal o nosso corpo físico, com vícios, com comportamentos equivocados, atentamos contra a própria vida ou contra a vida do próximo. Tudo isso marcou de maneira muito sensível no nosso perispírito, como se fosse um histórico do espírito, e refletirá na próxima existência, de acordo com o nosso compromisso assumido na vida espiritual. Mas, a par disso, há também algumas doenças, algumas dificuldades do corpo físico, imperfeições da matéria, adquiridas de forma espontânea por conta de um comportamento nosso na atualidade. Então, situações ou vícios ou comportamentos que nós temos neste momento e que acabam por interferir na nossa saúde, na nossa condição da atualidade. Sejam comportamentos emocionais, de desânimo, de tristeza, de rancor, de mágoa, ou também comportamentos equivocados ligados à má alimentação ou alimentação equivocada, vícios, abusos das nossas possibilidades. Então, podem os espíritos interferir para amenizar ou para curar essas nossas dificuldades? Vamos ver o que Kardec diz. Como se há visto, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são simples transformações dele. Pela identidade da sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. O espírito, encarnado ou desencarnado, é o agente propulsor que infiltra num corpo determinado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. O poder curativo está, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada. Mas depende também da energia da vontade que,
Quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará, e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja homem ou espírito. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são quais substâncias medicamentosas alteradas. Mais adiante ele dirá que também esses fluidos terão um melhor ou um pior aproveitamento, serão prontamente aceitos ou rejeitados de acordo com a condição deste espírito que recebe. E claro que essa recuperação pode ser muitas vezes lenta, pode ser muitas vezes não alcançar aquele objetivo que nós almejamos, etc. Nós já falamos em um estudo anterior sobre o processo da cura. Por que é que dentro do meio espírita não se propaga a ideia da cura espiritual? Por que é que muitas vezes as federações, os órgãos que coordenam as atividades espíritas não recomendam que se dedique ou se acompanhe certos médiums, certos trabalhadores espíritas que propagam a ideia da cura? Por que é que dentro das casas espíritas não se anuncia a cura? É uma questão muito óbvia. Não se pode prometer algo que não depende necessariamente nem da casa espírita, tampouco dos espíritos, dos trabalhadores, e muitas vezes depende do próprio recipiente, daquele que está necessitando dessa atenção. Kardec deixa muito claro que, sendo nós, o nosso corpo físico, sendo o perispírito constituído deste fluido cósmico universal, ou seja, tudo que nós conhecemos de matéria, nosso corpo físico, nosso perispírito e tudo que nós temos de matéria no universo é resultante de transformações do fluido cósmico universal. Ele diz que o perispírito, que é o molde do nosso corpo, ele está repleto de fluido cósmico. Ele está com um fluido cósmico muito condensado. E que, por vezes, quando o corpo físico acaba por ter uma necessidade de interferência do perispírito, seja porque há uma célula doente, seja porque há alguma debilidade, algumas moléculas, eu digo até mesmo um setor do nosso corpo físico que esteja comprometido por uma doença, por uma dificuldade, pode o perispírito de um encarnado ou de um desencarnado efetuar a substituição dessas moléculas. Ora, mas como é que o espírito vai efetuar a substituição de moléculas do corpo físico? Não são formadas a do corpo físico e a do perispírito da mesma fonte, que é o fluido cósmico universal? Apenas nesta condição de matéria está num outro momento, numa outra condição. Na possibilidade do perispírito está numa outra circunstância, mas são a mesma matéria. Então pode haver transformação desse fluido cósmico de maneira a alterar ou substituir aquelas células, aquelas moléculas que estejam doentes no corpo físico por moléculas que estejam sãs. E por conta disso, virem a trazer uma maior viabilidade ao corpo físico. E claro que Kardec vai dizer que isso depende muito da possibilidade deste espírito, da receptividade daquele que está nessa condição de tratamento, e por essa razão é que não se recomenda ou não se divulga a possibilidade da cura espiritual dentro das casas espíritas, porque não é este o propósito da doutrina espírita. O espiritismo não veio para curar corpos, veio para curar almas. Então, se nós trazemos alguma doença no corpo físico que seja do nosso passado,
Não nos compete simplesmente buscar o recurso para curar e eliminar essa condição sem compreender o porquê é que sofremos. Se nós estamos atacando o nosso corpo físico com sensações desalinhadas, com sentimentos de raiva, de ciúme, de inveja, e isso está trazendo um sofrimento para o nosso corpo físico, nós não podemos simplesmente rogar a um espírito, a algum médium encarnado, que nos cure, nos livre do problema, sem que nós venhamos a tratar da nossa necessidade. Então, algumas pessoas, quando buscam esse recurso, que Kardec vai dizer que é o puro magnetismo, elas acabam alcançando de uma maneira muito rápida o alívio. Então, você busca um atendimento, você busca a oração, passa a frequentar algum estudo, alguma participação mais ativa dentro da casa espírita, e aos poucos, um mal físico que você tem vai aliviando. Alguns médios que têm a possibilidade da cura, mediante a imposição de mãos, mediante a simples transferência magnética, acabam por trazer um alívio, ou por completo ou parcial, das dores, do sofrimento de alguma pessoa. Mas há uma grande infinidade de pessoas que buscam os tratamentos da cura espiritual, não alcançam. Seja porque não é o momento de obterem essa cura, seja porque a sua fé não está perfeita e plena para receber aquela condição, seja porque ainda tem muito a aprender nesse momento, nessa possibilidade da doença. Não nos esqueçamos do que o nosso Mestre Jesus colocou, de que era preferível ingressar na vida sem um olho do que termos os dois e cairmos em equívoco. Então, o fato de se perder um olho, se perder uma parte do corpo nessa representação, nessa metáfora, significa que ali, nessa dificuldade, nessa doença, há um processo de aprendizagem e que nós precisamos enfrentar. Se for possível a cura, o alívio dessas dores, a recomposição do no nosso corpo físico, da nossa matéria, com a interferência de um espírito encarnado ou desencarnado, através de transferência de moléculas do perispírito, isso ocorrerá. Se não for possível, se não for o momento, se não for a nossa hora, certamente não teremos essa condição. Apenas para exemplificar e encerrar o nosso estudo de hoje, lembremos das inúmeras passagens do Evangelho em que Jesus curava, recompunha tecidos, que Jesus encontrava os chamados leprosos, os rancenianos, e reconstituía o corpo físico deles. Lembremos-nos da passagem em que Jesus cola ou recompõe a orelha do soldado Malco, depois de Pedro lhe agredir com a espada, e tantas outras passagens que Jesus, com toda a sua grandeza fluídica, com toda a sua pureza, através dessa doação do perispírito, ele conseguia recompor algum órgão na pessoa. E o exemplo maior de que é preciso a ação daqui para lá é a passagem da mulher que sangrava, que ela toca no manto de Jesus, ela entra em contato com a energia perispiritual do Cristo e recebe esta carga magnética, essa carga energética, tanto que ele vai perguntar quem lhe tocou, pois uma virtude saiu dele. Uma condição, uma carga muito grande de fluidos benéficos, desse magnetismo, desse fluido espiritual, sai do Cristo em direção àquela mulher e acaba por curá-la. Então vejamos que é possível, sim, que haja a cura espiritual. Porém, se nós merecemos essa cura, ela virá para nós de acordo com a nossa dedicação. Não é necessário que eu me desloque para o outro lado do planeta, que eu faça inúmeros sacrifícios para visitar determinado médium ou pessoa, ou uma casa espírita que realiza a cura. Eu posso obter essa cura dentro do meu lar, desde que eu traga para dentro do meu lar as condições possíveis para a espiritualidade atuar e traga para dentro do meu coração sentimentos puros de bondade, de desejo
realmente de me curar e observando, acima de tudo, qual é a origem destes compromissos, desses débitos. Então, é possível a reconstituição fluídica, é possível a cura, essa recomposição de tecidos através de moléculas, mas depende de uma série de circunstâncias. Então, não tomemos isso como regra. É algo possível, mas é algo que não acontece com tanta frequência como a gente imagina. Às vezes acontece de uma forma mais silenciosa e nós estamos sendo curados pela espiritualidade e não estamos percebendo. Já que estamos falando de curas, e a imposição de mãos, o passe magnético, será que é possível também obter a cura através do passe magnético? Será que ir à casa espírita, tomar passe quando eu estou com uma doença do corpo físico, ajuda ou não ajuda? O tema é muito belo, o estudo é muito importante para todos nós. Recomendo a você que, se tiver dúvida, tiver interesse em ampliar esse estudo, deixe o seu comentário. Nós estamos à disposição para poder juntos aprendermos e refletirmos Kardec nas nossas vidas. Que Jesus abençoe a sua semana, tenha uma semana de muita paz e nos encontramos aqui na próxima sexta-feira. Tchau!